se ele vai ficar numa sala, se ele vai ter um deslocamento para outras salas, mas a gente sempre orienta muito cuidado na hora de transportar. Tá? Cuidado com a porta, cuidado com o batente, principalmente essa região aqui, ó, que é mais sensível à manopla do equipamento. Tá? Sempre essa parte aqui é a mais cara do equipamento. É a parte ótica, a parte das manoplas, carona, essa é a parte mais cara do equipamento. Então, por favor, quando transportar, tome atenção com relação a isso aqui. Tá? O equipamento ele tem 4 rodas que giram 360 graus e você pode manusear de qualquer posição. Cada roda tem o seu freio individual, tá? Você pode frear ou não, fica a escolha de vocês, não há problema nenhum, tá? Bom, vamos lá. O equipamento ele é automático, como eu falei, bivolt, então tanto 110 quanto 220. A gente dá a orientação de, se possível, ligar no 220, tá? Porque às vezes o 110 ele tem uma estabilidade maior do que o 220. O que eu estou querendo dizer? O 110 às vezes entra 100, 90 e aí às vezes começa a subir 110, 120, 130, 150. Então o 220 normalmente ele tem uma estabilização maior, tá? Na questão até de entrar mais difícil de entrar, mas a gente orienta. Ah, não, ó, a gente está aqui, a tomada é 110, sem problema, fique tranquilo, tá bom? Bom, então, uma vez que a gente liga ele na tomada, esse LEDzinho aqui, ele é 100, tá? Esse LEDzinho aqui, tá branco aqui, ó, tá vendo? Esse é o botão de ligar e desligar. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, onde fica o botão de ligar e desligar? Ele vai estar aceso na hora que você ligar na tomada. Quer ver? Ó, vou mostrar, eu vou tirar da tomada, ó, você vai ver que ele vai apagar. Olha lá, tá? Então, ligou na tomada, o botãozinho, ele já é, vamos dizer assim, ele é indicador para você, para ficar mais fácil para você indicar onde está o botão de liga e desliga. Tranquilo? Então, uma vez que a gente ligou na tomada, ligamos uma vez aqui. Eu vou explicar para vocês depois o que vem a ser isso aqui, tá? Aqui são saídas de vídeo, sistema de USB para exportar a parte de câmera, a parte de imagem, tá? Você pode exportar também a parte de vídeo e foto tirado, né? Então, uma vez que você ligou o equipamento, lembra que eu falei dessa tampinha? Que ela não pode ficar montada no aparelho? Então, olha só, a luz do microscópio já liga. É normal, tá? Então, às vezes você vai esquecer essa tampinha lá de baixo, ele vai esquentar, derreter e vai grudar no vidro. E aí, um abraço. Então, não vou montar isso aqui vai ficar guardado aí dentro da caixa, tá bom? Primeira coisa que ele vai fazer, o equipamento vai fazer uma checagem, tá? Ele vai fazer uma checagem interna. Se por acaso houver alguma situação que não esteja de acordo, ele vai te dar um código de erro. Ele vai dar um bibibi e vai te dar um código de erro aqui. Sempre é importante, para vocês poderem nos ajudar, tá? Se o aparelho apresentar um código de erro, se puder, tire uma foto. Apresentou o código de erro, tire uma foto. Por quê? Porque é mais fácil quando você abre um chamado nas AIS, se você falar, olha, meu aparelho está com defeito, e aí o médico, e aí a pessoa do outro lado vai falar assim, mas que defeito? Mas não está funcionando não sei o quê. Ok, mas eu precisava de mais informações. Então, se você tiver o código de erro, ele é muito mais rápido da gente poder fazer o atendimento para vocês, tá? Então, essa é a primeira tela que vai aparecer, obrigatoriamente, tá? É a tela do usuário, selecionar o usuário, né? Aqui no caso está o Dr. Alexandre Assuda. Pode ser criado outros usuários? Pode ser criado outros usuários também. Aí vai de acordo com o gosto do cirurgião na questão de configuração do equipamento. O que eu estou querendo dizer é a mesma coisa quando você, por exemplo, você e seu marido dividem um carro, tá? E aí você gosta do banco do motorista de um jeito e o seu marido gosta de outro jeito. Então o que você faz? Você vai lá, monta do seu jeito e ele tem um sistema de memória que você põe. O meu é o número 1. E o do seu marido ele vai lá, põe do jeito dele, o meu número é o número 2. Então o que vai acontecer? Quando você entra no carro, a primeira coisa que você vai apertar, número 1, o banco já vai já fica na posição exata que você gosta. O princípio aqui é o mesmo, tá? Ele vai ter algumas configurações que a gente vai poder fazer individual para cada cirurgião. Ou por disciplina. Aí fica a critério de vocês. O hospital é que define. É importante, Marcelo, mas e se a gente não colocar na de usuário? Vai chegar um momento que ele vai entrar no Define User, tá? Que é uma configuração da fábrica. Pode ser assim? Pode. Só que o que acontece? Existem situações que
no default, na parte da configuração da fábrica, pode ter algumas funções que não estejam ativadas. E aí o médico, na hora de usar, ele vai achar que está com defeito. E não é defeito, é que ela não está ativada. Essa é a questão. Então, por isso que a gente sempre recomenda ter um usuário, sempre escolher um usuário. Eu vou colocar aqui o doutor Alexandre, ele já tem, precisa colocar a senha aqui. Então, uma vez aqui liberado, ele vai abrir a página principal. Essa é a página principal do equipamento. Sempre que você estiver utilizando em cirurgia, essa é a página principal. Tá? Você já tem a imagem da câmera de vídeo, está vendo lá? Tá? Você vai poder acompanhar a cirurgia na câmera de vídeo. Tá? Ele permite você já acompanhar a imagem. E essa tela é touchscreen. Tá? Então essa tela ela tem dupla função. Além de você visualizar a imagem gerada, você também vai mexer nos recursos do equipamento. Vocês veem que ele tem vários recursos aqui. Tá? São coisas muito simples. E detalhe, está tudo em português. Está tudo em português. Tá? Tá? Então, essa é uma vantagem também que a gente tem. O software já está todo em português. Ele parece grande, difícil. Não é, gente. Vocês vão ver que no final é muito simples trabalhar com ele. Tá? É bem fácil de trabalhar com ele. Bom, então, uma vez que a gente deixou o equipamento, nós ligamos o equipamento, determinamos quem é o usuário, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai preparar o equipamento. Então, quais são os acessórios que a gente tem aqui no equipamento? Os acessórios a gente tem uma câmera de vídeo dentro do corpo do microscópio, está aqui dentro, tá? Um sistema de cabeamento interno, então você já tem a imagem lá. O segundo acessório que a gente tem é o carona, o observador, tá? Que você pode trabalhar tanto do lado direito do cirurgião quanto do lado esquerdo. Tá? Então, para trocar de um lado para o outro é muito simples. Ele tem uma setinha open aqui, ó. Tem uma setinha open aqui, nesse anel preto aqui, ó. Eu solto, ó, puxo, vou do outro lado, o encaixe é exatamente o mesmo. Ele tem essas arestas aqui, ó. Não sei se estão dando para ver. Ele tem dois dentinhos aqui que encaixam. Então você vai perceber que na hora que você encaixa aqui, ó, ele tem que estar, ó, ele não pode estar girando, tá vendo? Ó? Esse é o toquezinho, ó. Se ele está girando, ele não está fixo. Ele não fixo. Ele não está na posição correta, tá? E aí você também não vai conseguir travar, ó, tá? Então, ó, você vai girando, ó, chegou, ó. Detalhe importante. Aqui se solta e se aperta com as mãos. Nada de ferramenta. Ah, o alicate está duro. As meninas, está duro de tirar. Chama os meninos para ajudar vocês. Não tem problema nenhum. Tá? Aqui não se põe ferramenta, não se põe alicate. Porque esse anel aqui é de alumínio. Ele é muito frágil, não é frágil, mas ele é mais maleável. Se você botar um alicate aqui para soltar, só a força que você vai fazer para segurar o anel, ele já entortou. E aí você não tira mais. Aí não tira mais, aí tem que chamar o técnico. Tá? Então, tranquilo? Tanto de um lado quanto do outro, o carona. O carona para movimentar, meninos, é o carona tradicional das AIS, né? Deixa eu... É um carona tradicional das AIS. Então, obrigatoriamente, aciona a alavanca e, ó, e aí você mexe na posição que você quiser. Tá? Soltou, ele trava. Aí você tem o tubo, que você também pode regular a altura e a distância interpupilar, assim como a dioptria aqui está no centro. Tranquilo? Carona, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Tá? O outro item que a gente tem aqui também montado no equipamento que já está montado é o sistema frente a frente. Tá? Então aqui vai ser mais utilizado para cirurgia de coluna. Né? Aqui carona mais utilizado para crânio, frente a frente utilizado para coluna. Então como funciona aqui o processo? Aqui é muito simples, para você montar o frente a frente. Né? Uma vez que vai fazer a cirurgia de coluna, então você vai, cirurgião principal sempre permanece o mesmo, o auxiliar você vai tirar a tampinha, tirar o tubo do carona e montar aqui. E aí você tem o frente a frente montado.
frente a frente montado. Normalmente o carona não vai ser utilizado em cirurgia de coluna, tá? Frente a frente. Então aí no caso a gente fecha aqui e deixa tampadinho. Se quiser tirar, pode tirar, não tem problema nenhum. Tá? Então, frente a frente e o carona. Tranquilo? Sem problema? Tá, eu vou deixar montado com o carona. Com o carona, porque normalmente usa mais. Tranquilo, meninos? A questão aí? Bom, vocês já estão acostumados a usar as AIS, então já é mais tranquilo. Bom, uma vez que a gente montou e acertou os acessórios, o que a gente tem que fazer agora? O balanceamento do equipamento. Tá? O que é o balanceamento? É você deixar o equipamento totalmente maleável para poder trabalhar. Tá? Então, aqui você tem no joystick, ó, o botãozinho verde de baixo, tanto faz nos dois. O botãozinho verde de baixo você libera todos os movimentos. O de cima são movimentos selecionados. Tá vendo? Eu vou mostrar para vocês depois mais pra frente. Aqui só está liberando a estativa. Tá? Então, de baixo libera tudo. E ele é freio eletromagnético. Sempre para você movimentar os braços, não de transportar, movimentar. Ele obrigatoriamente tem que estar ligado e acionar o freio eletromagnético. Vocês vão perceber que toda hora que eu movimentar, eu vou estar acionando o freio eletromagnético. Tá? Então, obrigatoriamente. Bom, decidimos aqui, os acessórios vão ser dessa forma. Próximo passo, o balanceamento. Aí é que vem a coisa legal de fazer. O balanceamento, diferente para vocês que vocês já conhecem o S88, que é mais comum, você tinha que ficar girando na mão. Agora acabou. As AIS não tem mais sistema de girar balanceamento manual. Tá? Agora é balanceamento automático. Então aqui, ó, opa. Então, ó, apertei a setinha aqui, ele abre uma segunda página. O primeiro item aqui, ó, balanceamento, sistema. Eu vou fazer o balanceamento do sistema, tá? Então aqui, ó, sistema. Ele vai dizer para mim, para que o equipamento esteja numa posição longe do paciente por uma questão de segurança, tá? E aí eu vou apertar iniciar. E ele vai fazer o balanceamento sozinho. Tá feito o balanceamento. Agora o equipamento está bem maleável para poder trabalhar. Está bem maleável para a gente poder trabalhar. Bem maleável, ó. Eu trabalho com uma mão só. É a mesma, o princípio aqui é o mesmo. Eu sempre puxo para o carro porque é mais fácil. O carro, como ele está desalinhado, você está na estrada, você tem que ficar segurando o volante. Se você solta, ele vai para um lado ou para o outro. O princípio aqui é o mesmo. Você não pode ficar segurando ele para que ele não fique caindo para o outro lado. Ele tem que estar totalmente maleável. É a mesma coisa que o carro. O carro tem que estar alinhado para você soltar do volante e o carro continuar andando na linha reta. Tá? O princípio é o mesmo. Então aqui, ó, você está com ele todo bem maleável para poder trabalhar. Tranquilo? Então, fizemos um balanceamento. Tá? O próximo item que a gente tem seria na cirurgia é a capa cirúrgica. Por isso que eu pedi para trazer a capa cirúrgica. Essa capa ela é específica das AIS, tá? Ela não custa barato, ela custa caro mesmo. Ela custa de R$200 cada capa. Tá? Porém, existe um diferencial. Essa capa você não precisa utilizar elástico para ficar prendendo na lente embaixo. Principalmente isso. Tá? Porque hoje em dia as capas que você encontra no mercado, ela não tem um sistema de encaixe. Então o que acontece? Você começa a pôr elástico aqui, você começa a pôr elástico nesse botão aqui, principalmente. Não põe elástico nesse botão, porque esse botão é o botão da focalização. Ó, ele vai girar. E se você botar um elástico aqui, você vai começar a pressionar. Claro, isso aqui vai ficar, sei lá, 1 ano, 2 anos, sem problema nenhum, mas uma hora vai dar defeito. Isso aí é fato, tá? Então muito cuidado nessa questão de na hora de prender a lente aqui de baixo, tá? Só para vocês terem ideia, não sei se vocês vão conseguir visualizar. Tá vendo aqui, ó, 2 pontinhos aqui, esse prata, isso aqui é um ímã. Na verdade, a capa, ela tem 2 pontinhos de metal, você encaixa e o ímã segura a capa.
Tá? É bem diferente da que encontrar no mercado. E aí, uma vez que você envolve todo o equipamento, você vai encaixar, ele tem 3 pontas, aí você põe normalmente ponta do meio aqui e das laterais, o cara do lado de lá ou do lado de cá. Desculpa. E aí, uma vez que você encaixou, você prende com velcro. Ela não é com elástico para depois você cortar. Você prende com velcro. Prende com velcro. E aí você tem umas fitas azuis que você vai prendendo. Tá vendo essa marca aqui, ó? É para você, ele está dizendo para você deixar bem preso a capa aqui. Nós temos um vídeo, se vocês quiserem, depois me passem um e-mail de vocês, ou e-mail, enfim, do centro cirúrgico, eu posso mandar o vídeo para vocês, de como tem, ou então, se vocês quiserem no YouTube mesmo, colocar lá, Drape Tivato 700, vai aparecer o vídeo lá de como é, eu mostro para vocês aqui no YouTube. Drape Tivato 700, ele dá para você o vídeo, é o vídeo de como você encapa o equipamento, tá? E aí, uma vez que você encapou tudo, no final dela, ela tem uma etiqueta. Antes disso, Marcelo, é importante dizer que quem vai fazer o encape aí de microscópio não são vocês, né? Sim. Ou a instrumentadora ou ela com o cirurgião. Eles vão auxiliar a pegar por dentro da capa para não Para emparear. poder ajudar, exatamente. Aqui, ó, vocês estão vendo, tá vendo? Aqui, ó, tá vendo? Você tem a capa todinha, ó, as fitas que eu falei, ó, que você vai deixar bem grudadinho lá, tá? E aí no final, ele mostra aqui, ó, a fita no final, ela tem uma etiqueta branca, quadradinha, que tem exatamente esse desenho aqui. Esse aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai tirar a fita de lá, descola a fita de lá, o quadradinho, e cola aqui. Quando você colar aqui, ele vai liberar o vácuo. É isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Nenhum Smart Drape detectado, sem uso estéreo do Tivato 700. Então, quando você colocar a capa, o sensor vai liberar uma chave que nem essa, escrito Auto Drape. Aí você clica aqui, ele aciona a bomba de vácuo que tem no aparelho. O vácuo vai fazer o quê? Ele puxa por essas arestas aqui, ó. Ele puxa o ar de dentro da capa e molda a capa todinha no aparelho. Então não fica sobrando. Então a instrumentadora ou cirurgião não precisa ficar apertando para tirar o ar. Ela mesma ela faz isso. E aí uma vez que você sugou o ar, tá beleza? Você pode desligar ou não, pode deixar ligado, não tem problema. Aí você vem e destaca a ponta. Ele tem um stickzinho, você destaca a ponta. Tá? E aí você usa. O uso da capa é o uso único. Só para vocês saberem. E para tirar a capa, como é que faz? Para tirar a capa é normal. Aí você só vai tirando as fitas, corta as fitas. Sim, é. Aí você vai desligar o vácuo, né? Corta as fitas e vai enrolando ela, vai tirando. O ar vai entrando e aí vai tirando. Tá? A capa normalmente, ela vem até aqui, ó. É uma capa bem comprida mesmo. Ela protege legal o equipamento. Tá? Então, essa aqui é a capa cirúrgica. E aí a gente fez o vácuo. Fez o vácuo, perfeito. O aparelho está pronto para usar. Tá? Bom, quais são os outros itens principais que a gente tem nessa primeira página? O balanceamento do branco, o white balance, que é o normal de se fazer em endoscopia. Então, se por acaso vocês sentirem que a imagem apresentada no vídeo não está muito legal na questão de cores, né? Está meio rosa, o sangue está meio rosa ou está muito roxo, né? Então é interessante você fazer o white balance. O white balance é muito simples, ó. Você vai ligar aqui, ó, vem aqui, balanço do branco. Ele pede para você deixar a intensidade luminosa entre 40 e 50 e 60%. Normalmente a gente deixa em 50%, tá? Então, ó, 50%, balanço. Vem aqui, iniciar. E eu esqueci de colocar uma coisa por baixo, desculpa. Vou de novo, ó. Aqui, balanço, 40, 50%. Você vem com papel branco embaixo, iniciar, e aí ele faz o white balance. Porque a gente precisa dizer para a máquina o que é branco, tá? Ela não sabe. Beleza, white balance. Se por exemplo, está fazendo a cirurgia de coluna e precisa inverter a imagem do vídeo 180 graus, ó, deixa eu colocar aqui para vocês verem melhor. Você precisa inverter a imagem 180 graus, aqui, você inverte a imagem. Você pode inverter a imagem.
o cirurgião auxiliar, sem problema nenhum. O desenho aqui de manoplas é justamente para você ver a configuração das manoplas, tá? Então, ó, clicou aqui, ele vai abrir a configuração das manoplas. Vocês estão vendo que tem vários botõezinhos aqui, né? Cada botão tem uma função, tá? Você pode colocar, você também pode configurar. Lembra que eu falei da história do banco do carro? É isso aqui que você pode fazer a configuração. Então aqui, ó, por exemplo, a gente pode colocar, ó, tá, a configuração de foto nesse botão azul, vídeo da direita, na outra manopla, tá, a fluorescência e o speed focus, a focalização automática, tá? Tá, sem problema, sem problema. E aí você tem aqui foco e zoom, né? Foco e zoom. A luminosidade normalmente está no amarelinho, você tem a luminosidade, você regula o amarelinho. E os freios de trás, você altera os freios. Aqui, ele está no freio. O daqui está o freio da cabeça ótica. O de cima, o selecionado. E o daqui está da estativa. Tá? E o de baixo libera tudo. Então, se quiser, por exemplo, fazer alterar, é só clicar aqui, ele entra na página de configuração e você altera a configuração da forma que você quiser. Tranquilo? Tem um pedal de comando também, que é esse pedal aqui, que eu vou deixar. Eu vou, aparentemente parece que não vão utilizar muito, aí não se usa muito pedal. Vamos deixar guardado. A gente vai deixar guardado então, mas tem um pedal de comando, tá com o fio dele, ó. Eu vou deixar tudo dentro dessa caixinha aqui, que é o pedal, tá? E tem um pedal de comando que você também pode configurar. Tranquilo, gente? Tá todo mundo quietinho? Vamos lá, agora vamos para essa coluna menor. Nessa coluna menor, a gente tem o primeiro item, a luminosidade. Então, lembra que eu falei? Toda vez que a gente liga o microscópio, a lâmpada acende, tá? Então, quando você está preparando o equipamento, você não precisa deixar a luz ligada, porque ele está gastando, né? Então, você pode vir aqui e desligar a iluminação. Tá? E aí prepara o microscópio. Só deixa para ligar a luz no momento que for usar o equipamento. Tá? Aqui ele trabalha com lâmpadas, duas lâmpadas de xenon, 300 watts, desculpa. As lâmpadas estão aqui, ó, aqui embaixo, tá? Aqui dentro. Então ele tem a lâmpada número 1, lâmpada número 2, eu vou mostrar depois na configuração que você tem a vida útil das lâmpadas. Interessante, sempre que você tiver a lâmpada número 1, que já deu a sua hora, e você começar a trabalhar na 2, peça a compra da lâmpada número 1, porque é normal acontecer pra gente assim. A lâmpada 2 acabou, e aí precisa de fazer cirurgia, e aí não tem lâmpada, e aí liga para as AIS, e as AIS acabou de vender as 5 últimas lâmpadas que a gente tem, e só vão entregar daqui 60 dias. E aí o aparelho fica parado por causa da lâmpada. Então é importante se organizar para tentar ter sempre uma lâmpada no estoque, para que vocês não tenham problema. Porque a lâmpada, uma lâmpada, a vida útil da lâmpada são 500 horas. Por experiência que a gente tem de uso, tudo vai depender de uso, quanto tempo você vai deixar ela ligada assim, ó, sem usar, esse também influencia, tá? Mas normalmente é em torno de um ano de lâmpada. Dá pra trabalhar com um ano de ano, cada lâmpada, tá? Bom, ele tem aqui a intensidade luminosa, que você pode ajustar, mas aqui no caso é feita no joystick, a distância focal, né, que é o de 300 mm, que aqui não troca a lente, é lente variável de 200 a 625 mm, tá? Não troca a lente. Você tem o aumento, ele te mostra o aumento, ele tem o movimento XY, tá? Que eu vou mostrar para vocês, e a fluorescência, tá? Bom, vamos lá. O primeiro item que eu falei, luz, o segundo, agora eu estou entrando mais na parte técnica, tá, meninas? Na verdade, deixa eu pensar aqui. Na verdade, se vocês quiserem ficar, é um prazer dar aula para vocês. Mas se vocês não quiserem, fique à vontade, porque agora eu vou entrar na parte técnica do aparelho, tá? Porque o que tinha para falar para vocês